Irmãos, Deus mostrou a palavra para mim, na hora de oração. Deixa eu só procurar aqui. O livro de Ezequiel. Deixa eu só ver aqui o capítulo. Ezequiel, capítulo 37. 37. Ezequiel 37. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nessa passagem aqui, Deus estende a mão sobre Ezequiel e leva Ezequiel em espírito a um vale de ossos secos. Né, irmãos? Um vale repleto de ossos secos. Era um lugar de morte. Né, irmãos? Era um lugar ali onde nada nascia naquele vale. E quando nós imaginamos Ezequiel ali, nesse vale de ossos secos, uma coisa que nós devemos pensar é, de quem eram esses ossos secos? De quem eram esses ossos secos? De onde vieram? Como eles chegaram ao ponto de ficar secos? E aqueles ossos secos representavam, o povo de Deus. Santo Senhor. Aqueles ossos secos não eram os ímpios, aqueles que não serviam a Deus, aqueles que não caminhavam com Deus. Esses ossos secos aqui representavam o povo escolhido de Deus. Santo Senhor. Irmãos, aquele que tinha visto milagres, aquele que Deus havia escolhido. Né, irmãos, tinham visto maravilhas, conheciam o poder de Deus. Tinham a palavra revelada de Deus. E de repente eles se encontravam nessa condição aqui. Estavam mortos espiritualmente. Santo Senhor. E por que eles chegaram nesse ponto de estarem mortos espiritualmente?
a ponto de serem representados por um vale de ossos secos. Sabe, porque eles perderam a sua motivação. Glória a Deus. Não havia mais a motivação verdadeira para se caminhar com Deus. Não havia mais a verdadeira alegria na vida deles, que era estar em Deus, que era ter Deus. Sabe, irmãos, não havia contentamento. Sabe, e hoje o vale de ossos secos é muitas igrejas hoje em dia. Quantas pessoas não perderam a sua motivação? Quantas pessoas não perderam a sua alegria de ouvir a palavra de Deus? Santo Senhor. Quantas pessoas? Quantas vezes estamos lendo coisas grandiosas, explicando coisas grandiosas na Bíblia e quantas pessoas não estão com sono, dormindo? Né, irmãos? Quantos perderam a sua motivação? Quantos perderam a sua alegria? Sabe, irmãos, e muitas vezes se encontram nessa condição de osso seco. E qual que é o problema de estar nessa condição de osso seco, de estar sem motivação, sem alegria? O problema é que todo osso seco não sabe que é um osso seco. Santo Senhor. Sabe, irmãos, todo aquele que está morto espiritualmente acha que está vivo. Sabe, irmãos, e é difícil mostrar, osso seco, você é um osso seco, você está morto. Sabe, irmão, quem está morto não consegue se enxergar nessa condição de morte. Quem está morto acha que está vivo. Não, eu estou vivo. Não, eu estou bem. Não, eu estou caminhando. Quantas pessoas não tem mais motivação nenhuma para congregar? Não tem mais motivação nenhuma para caminhar com Deus. Sabe, tudo é pesado, tudo é um fardo. Sabe, quantas pessoas me ligam muitas vezes lá na minha casa: Pai de Deus, irmão, tem culto aí na tua igreja? Aí que dia que tem culto? É sábado. Não, irmão, aparece lá, a gente tem a alegria de receber. Nunca vieram. Santo Senhor. Sabe, irmãos, nunca vieram. Sabe, muitas vezes se tiver que tomar um ônibus para vir congregar, não vem. Se tiver que gastar 1 litro de gasolina, não vem. Sabe, irmãos, quantas pessoas não têm motivação para caminhar com Deus, não têm alegria para buscar a Deus, não têm contentamento para caminhar com Deus. Sabe, irmãos, estão nessa condição de morte. Sabe, irmãos, são verdadeiros ossos secos e não sabem que são ossos secos. E era essa condição que Deus estava mostrando para Ezequiel, do povo de Israel. Sabe, eles acham que estão vivos. Eles acham que estão bem. Eles acham que pode continuar caminhando nessa condição. Mas Ezequiel, olha a condição que eles estão. Eles estão mortos espiritualmente. Perderam a sua motivação, perderam a sua alegria, perderam o seu contentamento, mas acham que estão vivos. Santo Senhor. Né, irmãos? Aí vem a pergunta, sabe por quê? Por que eles estão nessa condição? Por que muitas igrejas se tornaram um vale de ossos secos? Sabe, porque creram apenas... Muitas igrejas se tornaram um vale de ossos secos porque creem apenas nas bênçãos de Deus. Mas não creem no Deus das bênçãos. Santo Senhor. Sabe, irmãos, esperam apenas uma obra de Deus. Sabe, mas não creem no Deus que faz a obra. Santo Senhor. Sabe, irmãos, creem no Deus do milagre, creem no milagre de Deus, mas não creem naquele que faz o milagre. Santo Senhor. Sabe, irmãos, quantos estão nessa confiança? Sabe, colocam a sua confiança em Deus, mas Deus não é a sua confiança. Santo Senhor. Sabe, quantas pessoas saem da igreja dizendo: não, eu estou alegre, estou contente e estou com a minha confiança em Deus, porque Deus falou que vai entrar com providência. Santo Senhor. Sabe, a confiança é de que o problema vai ser resolvido. Santo Senhor. A confiança em Deus é de que Deus vai resolver o problema, e através do problema resolvido vai vir a alegria. Sabe, a mesma motivação do mundo. Sabe, a motivação do mundo é: eu vou trabalhar para resolver meu problema, eu vou trabalhar para mim ter a casa própria. Essa é a motivação do mundo. Os crentes buscando a Deus dentro da igreja estão com o mesmo propósito.
Sabe, Deus, eu tenho fé, tenho confiança que Deus vai dar a casa. A alegria dele não é em Deus, a alegria é que Deus dê a casa. Deus é apenas o meio ao qual ele alcança a sua alegria, que é a casa, que é a cura, que é a solução dos problemas. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então, quantos perderam a sua motivação e quantos se encontram nessa condição de morte espiritual? Quantos, irmãos? Não há vida no vale de ossos secos. Sabe, irmãos, no vale de ossos secos não há vida. E se tem uma coisa que o texto deixa claríssimo, é que os ossos estavam sequíssimos. Sabe, não havia nenhum osso ali que não estava tão morto assim. Sabe, não havia nenhum osso ali que estava numa condição melhor. Não, irmãos, todos aqueles ossos ali estavam sequíssimos. Não existe ninguém meio morto. Não existe ninguém quase vivo. Sabe, o que a palavra de Deus nos mostra é: ou você está vivo, vivificado por Jesus Cristo, sabe, ou você está morto. Essa é a condição. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, essa é a condição. Sabe, e o vale de ossos secos, sabe, irmãos, o vale de ossos secos está fazendo vítimas em todos os lugares. Santo Senhor. Sabe, quantas igrejas não são um vale de ossos secos fazendo vítimas? Sabe, irmãos, fazendo vítimas, sabe, alimentando as pessoas com pregações vazias, alimentando as pessoas com as bênçãos de Deus, satisfazendo as pessoas com as bênçãos de Deus, mas não é Deus que satisfaz elas. Santo Senhor. Sabe, não é o Deus das bênçãos que alegra elas, são as bênçãos de Deus. Sabe, irmãos, são os milagres de Deus. Sabe, irmãos, e elas acham que estão caminhando com Deus. Sabe, essa era a condição do povo de Israel. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eles acreditavam nas bênçãos de Deus. Sabe, eles acreditavam no milagre de Deus, mas Deus já não era mais a alegria deles. Santo Senhor. Deus não era mais o contentamento deles. Sabe, irmãos, e nós facilmente entramos nessa condição de não mais estarmos motivados. Santo Senhor. Sabe, facilmente entramos nessa condição de: mas já sei, já conheço. Facilmente nós não temos alegria mais. Não temos mais motivação, não temos mais satisfação, sabe, nos tornamos religiosos, facilmente entramos numa condição mecânica. Glória a Deus, Senhor. Facilmente e nos tornamos um vale de ossos secos. Ouvimos a verdade e mesmo assim somos um vale de ossos secos. Sabe, irmãos, um vale de ossos secos. E como que um osso seco pode voltar à vida? Sabe, irmãos, como que algo morto ali, de repente pode voltar à vida novamente? Como que isso acontece? Sabe, a gente vê nessa passagem aqui. Sabe, quando Ezequiel viu, a única coisa que ele viu foi morte. A única coisa que ele viu é perda total. E de repente Deus falou para Ezequiel: ô Ezequiel, profetiza estes ossos. Glória a Deus, Senhor. E Ezequiel profetizou, ouvia a palavra do Senhor. Glória a Deus. Sabe, irmãos, ouvindo a palavra do Senhor, os ossos secos podem voltar à vida. Glória a Deus, Senhor. A palavra de Deus tem o poder de trazer a vida. Sabe, irmãos, aquilo que está morto. Glória a Deus. É somente uma obra sobrenatural de Deus para fazer uma pessoa morta de repente se tornar uma pessoa viva. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Qual é a diferença de estar morto de estar vivo? Sabe, irmãos, quando você está vivo, você está num nível superior de vida. Glória a Deus. Sabe, irmãos, num nível superior de vida, no sentido de que você enxerga a verdadeira grandeza que é caminhar com Deus. Glória a Deus. A verdadeira grandeza que é a vida eterna. A verdadeira grandeza que é buscar a Deus, glorificar a Deus. A verdadeira alegria e satisfação que não está nas coisas desse mundo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, agora quando nós estamos mortos, nós não enxergamos nada disso. Santo
Sabe, irmãos, quando alguém está morto, ele não consegue ver grandeza nenhuma em caminhar com Deus. Glória a Deus. Quando alguém está morto, ele não consegue ver alegria nenhuma em caminhar com Deus. Santo Senhor. Quando alguém está morto, sabe, aquilo que alegra ele é a casa própria, é o dinheiro, é o entretenimento, é a satisfação desse mundo, é as coisas superficiais. Sabe, irmãos, uma pessoa morta, ela passa a sua vida inteira, sabe, depositando a sua confiança e se enraizando nas coisas que vão acabar nesse mundo. Santo Senhor. Sabe, irmãos, tudo vai acabar. Sabe, você está com alegria aí, com a sua confiança no seu carro, na sua casa, um dia, na sua saúde, sabe, um dia isso vai acabar. E quando isso acabar, o que você vai ter? Sabe, irmãos, tudo é passageiro, mas quando nós temos um nível superior de vida, sabe, nós enxergamos a verdadeira grandeza, que é caminhar com Deus, que é a vida eterna, que é o reino dos céus, sabe, e mesmo que nós venhamos a perder as coisas dessa terra, nós ainda podemos nos alegrar. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e ter essa visão de Deus, sabe, de estar vivo em Deus, sabe, irmãos, é uma coisa que choca a igreja hoje em dia. Porque hoje em dia nós estamos muito acostumados a orar e dizer: ó Senhor, não dê, eu estou doente, Senhor me cura. Ó Senhor, aconteceu o problema aqui, Senhor resolve o problema. Ó Senhor, aconteceu essa dificuldade aqui, Senhor vem aqui, resolve essa dificuldade. Sabe, é muito fácil orar assim. Sabe, irmãos, mas quando nós oramos de verdade, ó Senhor, está acontecendo essa adversidade aqui na minha vida, eu estou enfermo, Senhor. Senhor, não tira essa enfermidade, Senhor. Não tira essa enfermidade enquanto ela não produzir em mim aquilo que tu quer que produza. Glória a Deus. Senhor, enquanto essa dificuldade na minha vida não gerar aquilo que tu quer que gere em mim, Senhor, não arranca essa prova. Não arranca essa dificuldade, Senhor. Enquanto eu não for moldado segundo a tua vontade, Senhor, não deixa essa prova embora. Santo Senhor. Sabe, irmão, você já viu alguém orar assim? Santo Senhor, aleluia. Já viu alguém orar dessa forma e dizer: não tira essa enfermidade de mim não, Senhor. Enquanto não gerar em mim aquilo que tu quer gerar, aquilo que tu quer fazer, não tira, Senhor. Santo Senhor, aleluia. Sabe, irmãos, por quê? Porque as nossas dificuldades, as nossas aflições produzem um peso de glória. Sabe, então quando o apóstolo Paulo estava preso lá na prisão, ele não ficava orando para Deus e dizendo: ô Senhor, tira eu daqui, Senhor. Tira eu daqui, porque senão eu vou entrar em depressão aqui, Senhor. Senhor, eu não aguento mais ficar nessa cadeia. Não. O apóstolo Paulo não estava desesperado. O apóstolo Paulo não estava em depressão. O apóstolo Paulo não estava querendo morrer. Não, eu estou aqui nessa aflição, mas está sendo produzido um peso de glória. Quando Paulo falou: Senhor, tira essa enfermidade, Deus falou: eu não vou tirar, porque a minha vontade se aperfeiçoa na sua fraqueza. E o apóstolo Paulo: então eu vou me gloriar na minha fraqueza, sabe, porque essa fraqueza aqui está gerando em mim, sabe, mais confiança em Deus, está gerando em mim mais força de Deus, sabe, eu estou mais dependente dele. Sabe, irmãos, isso é estar em um nível espiritual superior, sabe, irmãos, é nós enxergarmos muito mais do que a matéria desse mundo. É muito mais do que nós entrarmos dentro da igreja para buscar a solução do problema, para buscar um milagre, para buscar cura, para buscar satisfação. Não somos nós olhando para algo transcendente, sabe, irmãos, algo que os nossos olhos não podem enxergar. Sabe, a fé não é algo irracional. Sabe, a fé não é algo irracional. Muitas vezes as pessoas agem como se a fé fosse algo irracional. Sabe, né? Eu queria ter a fé que você tem, sabe? Mas eu não tenho a fé que você tem. Sabe, como se a fé fosse algo irracional. Sabe, a fé não é algo irracional. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer, sabe, nós cremos em um Deus que criou os céus e a terra. Sabe, irmãos, isso é fé. Sabe, quando o ateu diz: não, eu não creio em Deus, eu acho que tudo veio à existência do nada, sabe, irmãos, isso é fé também. Sabe, irmãos, isso é fé também, porque ele está partindo de um pressuposto, ele está vivendo por algo que ele imagina.
Sabe, irmãos, enquanto que nós não depositamos a nossa confiança em algo que nós imaginamos, mas nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança, sabe, naquilo que a palavra de Deus nos revelou. Sabe, então não existe racionalidade em ser ateu e dizer que não existe. Existe apenas fé. E os cristãos dizem, não, eu creio que Deus fez os céus e a terra, porque não dá para explicar a existência das coisas sem Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, isso é fé. Enquanto que os ateus possuem uma fé que não é a fé que salva, de dizer, não, eu não creio em Deus. Eu não creio em Deus e eu vou partir do pressuposto de que Deus não existe, tudo veio ao acaso. Mas quão perigoso é você viver a sua vida partindo de um pressuposto que você imaginou. Santo Senhor. Sabe, irmãos, então nós vivemos a nossa vida mediante aquilo que foi revelado. Sabe, não existe racionalidade. A fé é algo racional. É preciso de um milagre de Deus para que alguém possa se converter. Não porque a fé é irracional, mas simplesmente por causa da inimizade do homem com Deus. Santo Senhor. Há uma inimizade do homem com Deus. Sabe, o homem ouve a verdade, sabe, ele simplesmente foge da verdade. Ele simplesmente corre da verdade. É como nós estudamos hoje. Sabe, quando Adão e Eva comeram do fruto que não podiam comer, e de repente eles se viram na sua condição, que estavam nus, quando Deus passou pelo jardim, eles estavam escondidos. Santo Senhor. Né, irmãos, o homem se esconde de Deus. Sabe, quando ele ouve a verdade, ele se esconde de Deus, ele não quer Deus. Sabe, irmãos, então ele corre de Deus. Sabe, a verdade de Deus, você está numa condição perdida. Você precisa glorificar a Deus, você precisa caminhar com Deus, você precisa se arrepender, você não é bom. Sabe, a verdade de Deus é algo que o ser humano não gosta de ouvir. Então há uma inimizade, e o único jeito de alguém se converter é quando Deus vem e Deus faz uma obra, Deus realiza um milagre. Sabe, irmãos, assim como nós vemos aqui, os ossos estavam secos, eles estavam sequíssimos, mas de repente veio a palavra do Senhor. E quando veio a palavra do Senhor, os ossos começaram a se juntar, cada osso com o seu osso, e nasceu pele, e nasceu nervos, e nasceu carne, né, irmãos? E de repente se levantou e se tornou um grande exército, e soprou sobre eles o Espírito. Sabe, irmãos, esse é um milagre que acontece na vida de alguém que morreu. Sabe, na vida de alguém que está morto espiritualmente, sabe, irmãos, ele não pode fazer nada sobre si mesmo. Glória a Deus. Né? Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Glória a Deus. Né? Deus vem, Deus faz entrar o Espírito e ele vive. Deus não pergunta se você quer estar vivo. Sabe, irmãos, não existe pregação de apelo, dizendo, Deus está te chamando, pecador. Deus está te chamando, pecador, vem. Vem, pecador, Deus está te chamando, mas você não obedece. Você não obedece, vamos, pecador, vamos caminhar com Deus, pecador. Não existe apelo, Deus não faz apelo. Sabe, a palavra de Deus é: arrependa-se e creia no Evangelho. Sabe, irmãos, é uma ordem, não é um apelo. Sabe, e aquele a quem Deus sopra o Espírito, sabe, irmãos, ele se arrepende. Sabe, irmãos, ele se arrepende porque Deus concede a ele a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Né, irmãos, quando Deus concede a fé, e a palavra vem e diz, arrependa-se e creia no Evangelho, busque a Deus, caminhe com Deus, sabe, ele se arrepende e ele volta novamente à vida. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então precisamos tomar cuidado. Se nós estamos vivos, nós não podemos agir como um vale de ossos secos. Glória a Deus, Senhor. Não existe ninguém vivo agindo como um vale de ossos secos. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, tem que haver motivação em nós para caminhar com Deus. Glória a Deus. Tem que haver alegria em nós para caminhar com Deus. Sabe, e quando há alguma justificativa do porquê nós estamos agindo como um vale de ossos secos,
Quando há alguma justificativa, nós nos tornamos ainda mais imundos do que já somos. Santo Senhor. Quando há alguma justificativa do porquê nós tomamos atitude de ossos secos e queremos justificar o porquê somos ossos secos, sabe, irmãos, mais na lama nós mergulhamos. Porque não existe justificativa do porquê você é um osso seco. Glória a Deus, Senhor. Sabe, Deus te deu a capacidade para você ter motivação. Ele comprou isso para você lá naquela cruz. Glória a Deus, Senhor. Ele comprou para você naquela cruz a capacidade de você ter alegria nele, de você ter contentamento nele, de você ter satisfação nele. Glória a Deus. Sabe, então como é que você não tem? Glória a Deus. Sabe, irmãos, como é que você não tem motivação em Deus? Como é que você não tem alegria em Deus? Como é que você não tem contentamento em Deus? Se Ele comprou isso para você lá na cruz. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Né, irmão? Se estivéssemos pedindo para você ter de si mesmo, aí é impossível mesmo. Você falar por alguém morto e dizer para alguém morto, morto, você precisa caminhar com Deus. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa criar vergonha na cara e buscar. Não adianta você falar para o morto. O morto não pode fazer nada por si mesmo. Sabe, irmãos, mas alguém que está vivo, está agindo como um morto e dizer que está vivo. Sabe, irmãos, se Jesus Cristo comprou para você, sabe, toda sorte de bênçãos espirituais naquela cruz, sabe, produz essas bênçãos na sua vida. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, não há justificativa do porquê nós não estamos produzindo essas bênçãos na nossa vida. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, começamos a entrar numa condição de morte espiritual. Sabe, é por isso que Jesus Cristo vinha e Ele repreendia as igrejas. Por que Ele repreendia as igrejas? À toa? Não, para acordar aqueles que estavam entrando numa condição de morte espiritual. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e essa é a condição hoje. Você está vivo, sabe, então produza alegria, tenha satisfação, tenha contentamento. Sabe, não de si mesmo, mas porque Jesus Cristo comprou isso para você lá na cruz. Sabe, e quando você tiver essa alegria, esse contentamento, essa satisfação, sabe, agradeça a Deus. Porque é Deus que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. Né, irmãos? É Deus que opera em nós a capacidade de nós buscarmos a Deus, de nós honrarmos a Deus, de nós nos santificarmos, de nós nos alegrarmos nele. Sabe, irmãos? É Deus que produz isso em nós, então nós agradecemos. Obrigado, Senhor, porque Tu me sustentaste na Tua presença. Sabe, Senhor, Tu me deste alegria. Sabe, Senhor, eu posso deixar todas as coisas para depois e eu posso priorizar as coisas de Deus, porque Tu és a minha alegria, Tu és a minha satisfação, Tu és o meu contentamento. Sabe, irmãos, esses somos nós, caminhamos com Deus. Esses somos nós. Que tipo de crente somos nós? Sabe, é que não existe outro padrão. Glória a Deus. Muitas vezes as pessoas estão agindo como se tivesse um monte de padrão para caminhar com Deus. Não, irmão, meu padrão não é assim. Meu padrão não existe outro padrão para se ser um servo de Deus. Não existe outro critério para ser um servo de Deus. Ou é assim ou você é um osso seco e está caminhando rumo ao inferno. Sabe, então Deus está falando para Ezequiel pregue, sabe, eles podem estar mortos, eles podem estar perdidos, sabe, mas eu vou reviver eles, eu vou chamar eles, eu vou transformar eles, porque se eu não fizer, sabe, por eles mesmos, eles não vão fazer. Um morto não pode fazer nada por si mesmo, ele está morto. Sabe, irmãos, essa é a condição que a Bíblia nos fala. É nossa condição de morte. Estamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos. Sabe, então o morto não pode interagir com si mesmo. Então Deus vem e Deus o ressuscita. E quando Deus o ressuscita, Deus o transforma. E quando Deus o ressuscita, Deus mantém ele vivo. Sabe, Deus não apenas nos ressuscita e diz, eu ressuscitei você, eu dei vida para você, agora é com você, agora se vira. Não, irmãos, Ele faz com que nós venhamos a perseverar na Sua presença. Ele faz com que nós venhamos a permanecer de pé na Sua presença. Então, irmãos, permaneçamos de pé. Permaneçamos de pé. Sabe, irmãos, permaneçamos de pé, porque Ele nos proporciona isso. Que nós venhamos a ter alegria, contentamento e satisfação. Todo momento da nossa vida, mas principalmente quando nós estamos buscando a face de Deus. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus.
Amém.